Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tote Paisagismo, o podcast da jardinagem. É isso aí. Bom, hoje a gente vai falar, diferentemente do episódio passado, que foi, um pé no saco, né, de todo mundo aqui, eu acho. Não sei, não assisti ainda, não vi os resultados ainda, porque vou contar um segredo aqui das produções Tote, as Tote Produções, aliás. A gente grava muitas coisas em um dia só. E aí a gente não sabe o que aconteceu no episódio anterior, porque a gente não viu o resultado ainda. Na verdade não tá nem no ar. Eu só troquei de roupa só e estamos gravando de novo. É basicamente isso que acontece, tá? Mas não é só aqui não, em vários lugares também é assim. Mas enfim, tô revelando segredos aí do audiovisual que não é ao vivo. Bom, vamos lá então, vamos falar do que interessa, vamos falar de planta. Pra você que não me conhece, eu sou o Gabriel Polo, sou técnico de paisagismo. Eu sou o salvador do seu jardim, o salvador das suas plantinhas, o salvador de tudo. Porque eu estudei muito e você está estudando agora também. Então eu te desejo parabéns, te desejo boa sorte. E a gente vai conseguir mudar o mercado, tá? Com essas informações a gente vai conseguir mudar o mercado. E aí a gente vai ganhar muito mais dinheiro do que todo mundo. Porque a gente está fazendo diferente. A gente está estudando. Diferente de todo mundo também, beleza? Então cola na minha que o sucesso é certo, fechou? Sucesso é certo. Bom, vamos falar de manutenção hoje. Vamos falar de manutenção. Faz tempo que eu não dou dica de paisagismo aqui. Manutenção é uma das coisas mais importantes que a gente tem aqui no paisagismo atualmente. Aliás, sempre, né? Uma coisa que eu aprendi durante as entrevistas, durante as gravações de TV, durante as gravações, olha, muito chique, né? Tô muito chique. É que o paisagismo, ele não é só estética. O paisagismo, ele é muito mais importante do que só isso, do que só estudo da paisagem. O paisagismo, ele é responsável... presta atenção no que eu vou falar, que isso daí vai bugar você. Eu tenho certeza disso, porque me bugou também quando eu tive esse pensamento. O paisagismo, ele foi o responsável pela sociedade que a gente tem hoje. Por quê? A gente era nômade, a gente não tinha um lugar fixo, não tinha uma casa, não tinha um bairro, não tinha uma cidade, não tinha nada. A gente ficava andando, procurava alimento, procurava as coisas todas. Quando acabava, a gente ia para outro lugar. Isso é o nomadismo. E a gente saiu do nomadismo, foi pro sedentarismo, que é justamente o que eu tô fazendo agora, sendo sedentário, sentado na minha cadeirinha aqui conversando com você. Justamente por conta do paisagismo e da jardinagem. Porque a gente aprendeu a cultivar, a gente aprendeu a plantar, aprendeu a colher e aprendeu a semear. Por conta disso, tá? Agricultura, paisagismo, tal, tudo ligado ali. Porque o paisagismo, na verdade, ele é filho da agricultura, filho da arquitetura, filho da biologia e filho de química também, tá? A jardinagem, ela é filha direta da agricultura e do paisagismo. Então, assim, a gente transformou a sociedade da maneira que ela é hoje por conta do paisagismo. Grave isso, tá? Lembre-se muito bem disso. Vamos valorizar a nossa profissão, vamos valorizar o nosso pão. Fechou? Beleza. Dito isso, um dos principais pontos para a gente ter conseguido cultivar essas coisas todas foi a manutenção. Rega, adubação, preparo do solo. Isso é manutenção. A gente está dando manutenção nas plantinhas. Que mais? A colheita, a poda, tá? Isso tudo faz parte da manutenção. E quem me acompanha, quem já sabe aqui, quem já me conhece há bastante tempo, sabe que eu prego a manutenção em 4 etapas, veementemente, fortemente e convictamente, sempre. Por quê? Porque não te dá canseira, não te dá trabalho, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um cachorro, um petzinho. Pode ser um cachorro, um gato, um peixe, enfim, um petzinho, tá? Como que a gente sabe que o pet está com fome? Como que a gente sabe que o pet está querendo fazer as necessidades, querendo ir passear? Como que a gente sabe que o pet está doente?
observando. Contato com ele ali no dia a dia. É um carinho que você faz, é uma brincadeira que você faz, a bolinha que você joga, enfim. É o contato no dia a dia com o seu pet. Por que com a planta você larga ela lá e tá tudo bem? E aí depois ela começa a murchar, começa a pegar praguinha, você não percebe e aí o prejuízo é maior. A planta morre, você vai ter muito mais dificuldade para recuperar essa plantinha. Enfim, você vai ficar perdido. Então assim, sempre que possível, nem que seja a planta do seu escritório, dá uma olhada nela, bate o olho, percebe como é a característica dela. Depois de molhar, antes de molhar, depois de um fim de semana que você foi viajar, que o escritório ficou fechado, sei lá. Depois, no dia seguinte que você molhou, muda, tá? Essas características, elas mudam. E isso eu te garanto com o registro no cartório, tá? Isso é mais que certeza absoluta. Então, o poder da observação, ela é uma manutenção. Que com isso a gente consegue ganhar muita coisa antes de acontecer. Uma das coisas que eu sempre fiz e que sempre me destacou dos meus colegas jardineiros e paisagistas é a antecipação. Então, por exemplo, vamos fazer uma outra exposição agora, mas com planta. Planta de escritório, Palmeira rafis, beleza? Palmeira rafis, qual que são os principais sintomas dela dentro de escritório? Aquela unhazinha bem entre aspas, fica marronzinha, a ponta da folha, e folha amarelar. Normal, tá? Pouca luz, as folhas sempre vão ficar com a pontinha seca, ainda mais a rafis, que tem um sistema radicular fraco, tá? E a folhinha amarela, tipo, adaptação, tá surgindo broto, é normal também. Vem uma nova, morre a velha, é que nem a vida. Nasce a criança, morre o idoso, normal, né? Normal. Enfim. Um dos grandes poderes de antecipação que eu adquiri é conseguir prever qual folha tá ficando amarela, porque normalmente a manutenção para a empresa acontece de maneira quinzenal ou mensal, e a prevenção dessas cutículas, vou falar de cutícula, tá? Que é mais fácil de exemplificar. Dessa cutícula, dessa ponta queimada dessas palmeiras, por exemplo. Como que você aprende isso? Observando. Só observando. Você vê uma planta saudável e pega como referência. Tudo que não for saudável, você consegue reconhecer. É bizarro, mas é treino. É treinar o seu olho para isso. Esse é o poder da observação. Resumo da história. Das manutenções que eu cuidava quando eu ia pra rua ativamente fazer serviço desse tipo, não ficava amarela nunca as plantas que eu cuidava. Por quê? Que eu antecipava. Ou seja, o cliente sempre estava muito satisfeito com o meu serviço. A cutícula da planta nunca crescia, nunca desenvolvia, ficava sempre ali mais ou menos estagnada, e as folhas nunca amarelavam, justamente o contrário. Sempre tinha broto novo, sempre tinha coisas positivas acontecendo ali na planta. Nunca coisas negativas. Com isso, a gente conseguia cobrar mais, conseguia valorizar nosso serviço, conseguia mais indicação, conseguia mais cliente. Só com o poder da observação. Bizarro, né? Mas é verdade. É muito louco isso. Bom, a segunda parte da manutenção, a gente divide em 4, né? A manutenção, devo ter falado já. É basicamente a limpeza. Como assim a limpeza? A limpeza é fundamental para qualquer tipo de coisa da vida, tá? Não é só planta, não, tá? Vai limpar a sua casa. Por exemplo, pega a sua casa. Se você não limpa a sua casa pelo menos 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, enfim, não limpa a sua casa nunca, o que vai acontecer? Vai começar a aparecer barata, vai começar a aparecer formiga, vai começar a aparecer, de repente, rato, vai começar a aparecer uma série de pragas e vai ficar um ambiente muito favorável para a doença.
Por que raios que com a planta é diferente, cidadão? Por que raios que com a planta você não quer tirar nunca a praguinha, não quer tirar nunca o pó que tá na folha dela, não quer nunca tirar o matinho que tá na terra ali, e não quer que ela fique doente, pelo amor de Deus? Me explica isso, por favor. Você não limpa a sua casa 2 vezes por semana pra ficar cheirosinha, arrumadinha, tudo em dia, não ter praguinha, não ter barata e tal? Meu, é a mesma coisa. A planta, ela precisa de limpeza, ela precisa tá pelo menos com o vaso limpo, com as folhas limpas. A terra dela é a base de tudo. É dali que ela tira, sei lá, boa parte dos nutrientes dela. E a outra metade é pelas folhas, pela fotossíntese. Então, mantenha a sua planta limpa, tá? Não precisa passar pano na folha toda semana. Não precisa. Mas o que você precisa fazer é garantir que não tenha galho seco na sua planta, é garantir que não tenha folha seca no seu vaso, matinho na sua terra, é garantir que pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias, você borrife as folhas da sua planta para poder tirar o excesso de pó. E uma vez por mês você pode passar um paninho úmido, não tem problema, sem produto de limpeza, pelo amor de Deus. Passa um paninho úmido na folha, tá? A planta vai adorar isso, eu tenho certeza. Fechou? O terceiro passo para poder ter sucesso na manutenção das suas plantas: aplicar os produtos corretos na hora certa. Essa parte é um pouco mais difícil, viu? Eu vou confessar para você. Eu já apanhei muito, já matei muita plantinha por causa disso. Mas hoje eu não mato mais e eu te ensino isso no curso de paisagismo de 0 a 100. Clica no link e conheça. Inclusive, um adendo aqui, no dia 24 de junho, mês 6 de 2023, desse ano que está sendo gravado esse programa, a gente vai ter nosso primeiro workshop presencial. E eu vou te ensinar tudo isso que eu tô te ensinando aqui agora, obviamente com mais aprofundamento, com demonstrações práticas, enfim. E muito mais, tá? Eu vou te ensinar a ser um verdadeiro profissional das plantas da sua casa. A entender o ambiente, a entender como que monta um vaso, como escolher um vaso, como preparar a terra, enfim. Uma série de coisas que são importantes para você ter um bom resultado com as plantas aí da sua casa ou da casa de quem você quiser cuidar, tá bom? Então, para você se inscrever, é só você clicar no link que tá em algum lugar aqui ou no Instagram, que você vai achar. E aí a gente troca uma ideia e tal, eu explico direitinho e vai ser da hora. Fechou? Bom, beleza. Aplicação correta dos produtos. Que produto que eu preciso aplicar na minha planta, pelo amor de Deus? Se você já está fazendo essa pergunta, recomendo que você vá lá no começo do podcast, dá uma maratonada boa aí. Assiste os convidados também, que isso vai te dar uma luz do que usar, quando usar, por que usar, o que usar, enfim, tá? Mas ó, adubo, fertilizante. Quando eu falo de adubo, tá? Eu não tô falando só de fertilizante. São produtos similares, porém diferentes. O adubo normalmente ele é matéria orgânica, provido de matéria orgânica, e o fertilizante é provido de minerais, tá? Normalmente. Adubo, fertilizante, defensivos, que na verdade não é defensivo, né? Inseticida ou fungicida ou acaricida, enfim. É defensivo para generalizar, porque vai estar protegendo a sua planta disso, tá? Que mais? A famosa água santa, que é jogar aguinha pura mesmo na sua planta. Isso é importante você saber. Por quê? Que além de prevenir, você vai tratar e você vai cuidar. Você não vive comendo comida e tomando sol. Beleza, sol você toma todo dia, vamos supor, mas comida você come uma vez por semana. Água você bebe uma vez por semana. Não, você bebe água todo dia, come comida todo dia. Beleza. A planta, ela tem necessidades diferentes do ser humano. Só que mesmo assim ela precisa de uma regularidade. Existem milhares de produtos diferentes hoje no mercado. Você encontra desde os de liberação lenta, que vão durar entre 3 e 5 meses, mais ou menos, desde os quinzenais, desde os mensais. Então você precisa saber o que você está pondo na sua planta
tá? De alimento para ela crescer forte, bonita, saudável, evitar praga, evitar estresse hídrico, enfim, uma série de outras coisas para ser feliz, para ser saudável e para ser bonita, tá? E a última manutenção, mas não menos importante, que seria a quarta manutenção, é a manutenção mais, como eu posso ser um pouco mais detalhista nesse nome, mais invasiva, tá? A manutenção um pouco mais invasiva. Por quê? É onde a gente vai fazer uma poda, é onde a gente vai trocar um vaso, é onde a gente vai colocar um esterco, um humus, vai tirar um pouquinho daquela terra ali. É todo mês que precisa fazer isso? Não, não é todo mês que precisa fazer isso. Até porque a planta ela tem um tempo para absorver tudo, para a terra incorporar tudo ali. Mas é bom a gente pôr isso na programação da manutenção, tá? Pra gente não se atrapalhar depois. Sabe por quê? Tem muita gente que fica deixando. Fala, não, depois eu faço. Não, depois eu faço. Não, depois eu faço. Quando vai ver, a planta não tá dando fruta faz tempo. A planta não tá dando flor faz tempo. Não tá entregando o que ela realmente entrega. Justamente por preguiça, por mau planejamento dessa etapa. Que é uma etapa importante. Poda é extremamente importante. Trocar de vaso é extremamente importante. Trocar a terra, colocar matéria orgânica é muito importante. Então, assim, bota isso no seu cronograma que não custa nada. Você vai gastar ali, beleza, 2 horas, 3 horas quando você for fazer isso, ou mais até, dependendo do caso. Só que, vale muito a pena. E quanto mais planta você tem, mais trabalho você vai ter, obviamente. Só que você não precisa fazer tudo de uma vez. Você consegue fazer isso aos poucos. Por exemplo, hoje eu vou mexer nessa planta aqui. Amanhã eu vou mexer naquela. Semana que vem eu vou mexer nas outras 2. Na outra, nas outras 2. E vira um ciclo. Você não fica apertado, não fica atrapalhado. Você fica sempre tranquilo ali no seu tempo, no seu prazo. Só que atendendo às necessidades da planta. Beleza? Bom, a dica de hoje foi essa. Tô com saudade de fazer podcast. Eu gosto pra caramba. Nas temporadas passadas, né, a gente tava falando sobre paisagismo também, só que a gente tinha uma limitação de até 5 minutos. Por quê? Porque eu era feliz assim e eu não sabia. Mas um pouco mais à vontade também eu prefiro, acho que fica mais confortável, dá pra gente fazer uma entrega mais eficiente, né? Menos generalista, um pouco mais específico ali, porque você precisa. Bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. Não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas, independente da plataforma que você esteja assistindo ou ouvindo. Se você estiver no YouTube, deixa o like, compartilha para quem você quiser, tanto isso em qualquer plataforma, tá? Compartilha, pelo amor de Deus, compartilha, eu preciso que você compartilhe. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O Instagram general, assim, é TOTI, curso de paisagismo, TOTI. Tem o Instagram específico do podcast, que é TOTI Podcast. Não esquece, dia 24 de junho de 2023 vai ter o nosso primeiro workshop presencial. Eu quero muito que você vá, eu quero muito ver a sua carinha lá. Só você vê o meu rosto e eu não vejo quem que tá assistindo, quem que tá ouvindo. Isso é injusto, tá? Isso não é justo. Eu quero te conhecer. Então vamos lá, vamos tirar uma foto, vamos tirar um abraço. Vamos tentar dar uma dica personalizada pra você. Enfim, vamos lá, vamos se divertir. Se você não mora em São Paulo, se você mora em outro estado, vá lá no meu Instagram de qualquer forma, fala de qual cidade que você é, a gente tenta organizar alguma coisa. Mas não deixe de fazer o curso online, que tá, de verdade, tá top, tá muito bom. Tudo que eu aprendi tá lá e muito mais. Tem coisas de administração, tem coisas de marketing que a gente usa aqui na TOTI. Enfim, vai lá que tá top. Vai lá que tá top. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, fechou? Um beijo e até o próximo episódio, até semana que vem. E Feliz Dia das Mães.